nosso Senhor Jesus Cristo esteja mais uma vez com os amados irmãos, queridos ouvintes. E aqui quem vos fala mais uma vez é irmãozito da cidade de Limoeiro, o estado é Pernambuco e o país é o Brasil. Se vocês estiverem gostando do canal do irmãozito, acesse o YouTube, aperte o dedinho lá no sininho, se inscreva, que já tem 210 trabalhos para a honra e glória do nosso Deus. Amém. Sou seminarista, irmãozito da cidade de Limoeiro e o estado de Pernambuco. Esse que está comigo aqui hoje é o diácono Marcos, da Igreja Batista Memorial de Limoeiro, a qual fica ali situada na rua Frei Damião, depois da Nova Imagem ali, aqui na cidade de Limoeiro, estado de Pernambuco. Ele é quem vai trazer a palavra hoje. Mas antes, vamos louvar o Senhor, o hino do cantor cristiano número 301. Crê em Jesus, confia, sua lei observa, oh que gozo, que bênção, que paz, satisfeitos guardar, tudo quanto ordena, alegria perene nos traz. Crê e observa, tudo enquanto ordena, o fiel obedece a que Cristo manda. O inimigo falaz e a calúnia mordaz, Cristo pode desprestigiar. Nem tristeza, nem dor, nem a intriga maior poderão ao fiel abalar. Crê e observa, tudo enquanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Que delícia de amor, comunhão com o Senhor, tem o crente zeloso e leal, o seu rosto mira, seus segredos priva, seu consolo constante e real. Crê e observa, tudo enquanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Que delícia de amor, comunhão com o Senhor, tem o crente zeloso e leal, o seu rosto mira, seus segredos priva, seu consolo constante e real. Crê e observa, tudo enquanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Resolutos, Senhor, com fé, zelo e amor, os teus passos queremos seguir, teus preceitos guardar, o teu nome exaltar, sempre a tua vontade cumprir. Crê e observa, tudo enquanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Amém. E para a nossa meditação e reflexão, eu vou deixar só 2 versículos no livro de Salmos, de número 37, e versículos são 4 e 5, que nos diz assim: deleita também no Senhor, que Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e tudo Ele fará, ou mais Ele fará. Amém. Esses foram os 2 versículos, de número 4, de número 5, é do Salmo 37, de número 37. E agora eu vou passar a palavra para o irmão Marcos, que ele é quem vai trazer a mensagem hoje. Vamos abrir, a palavra do Senhor no livro de Jonas, a vocação de Jonas, sua fuga e seu castigo. Amém.
E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amim, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir diante da face do Senhor para Tarso. Descendo a Jope, achou o navio que ia para Tarso. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com ele para Tarso, diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez no mar uma grande tempestade. O navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros, clamaram cada um ao seu Deus e lançaram-se no mar a fazendas que estavam no navio para aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e deitou e dormiu um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse: O que tens, dormente? Levanta-se e invoca o teu Deus. Talvez assim Deus se lembre de nós, para que não parecemos. E dizia cada um aos seus companheiros: Vinde, lancemos a sorte, para que sabemos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram-se a sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-te tu agora, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é tua? De onde vem? Qual é a tua terra? De que povo é tu? E ele disse: Eu sou hebreu e temo ao Senhor Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então os homens se encheram de grande temor e disseram: Por que fizeste tu isso? Pois sabia que os homens que fugiam diante do Senhor, porque ele tinha declarado. E disse: Que faremos nós para que o mar acalme? Porque o mar se elevava e engrossava cada vez mais. E ele disse: Levanta-me e lança-me no mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa pois sobreveio essa grande tempestade. Entretanto os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podia, porquanto o mar se embravecendo cada vez mais contra ele. Então clamaram ao Senhor e disseram: Senhor, não te regamos, nós parecemos por causa da vida deste homem? Não pões sobre nós o sangue inocente? Porque tu, Senhor, fizeste como te aprove. E levantaram Jonas, lançaram ao mar, acessou o mar da sua fúria. E temeram, pois, esses homens ao Senhor, com grande temor, e ofereceram sacrifício ao Senhor, e fizeram voto. Preparou, pois, o Senhor um grande peixe, para que tragasse Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Senhor, neste momento, meu Pai, que eu diminua e que o Senhor cresça, fala conosco através da tua santa palavra. Esta bênção eu te peço e te agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Então, meu irmão e minhas irmãs, aqui fala da história de um homem, que desobedeceu a Deus. Quando Deus mandou ele ir para pregar a palavra em Nínive, ele não deu ouvido à voz do Senhor. Ele fugiu da face do Senhor. Ele queria ir para Tarso, pensando ele que não estava preparado para pregar o evangelho, para falar do amor do Senhor ao povo de Nínive. E ali, naquele navio que ele pegou para Tarso, ali muitos sofreram, ali muitos passaram por perseguição, E ali foi jogada a sorte para saber por causa de quem estava passando pelaquele provação, E naquele momento jogaram a sorte e a sorte caiu sobre Jonas. E o culpado era Jonas, E ali muitos oraram, clamaram ao Senhor, cada um ao seu Deus, e ali Deus ouviu a voz, E aquele homem, foi jogado ao mar, Jonas foi jogado ao mar, mas Deus, como é amoroso, como tem amor por cada um de nós, Deus mandou um grande peixe para ali guardar Jonas. E ficou Jonas 3 dias e 3 noites na estreia daquele peixe. E ali Jonas se lembrou do Senhor, começou a orar, começou a clamar, pedir perdão a Deus por tudo que ele fez, por ele não ter ouvido a voz do Senhor. E naquele momento, Deus ouviu a voz de Jonas. E Jonas, o Jesus fez o peixe, vomitar Jonas no mar. E ali Jonas foi vomitado no mar, e ali Jonas teve mais uma chance de ir pregar o evangelho. E ele foi para Nínive, e ali ele pregou a palavra. E muitas pessoas ali se converteram, aceitaram Jesus como suficiente salvador de sua vida. Foi uma grande pregação,
Deus, Ele faz assim com cada um de nós. Muitas vezes nós tropeçamos, nós erramos, mas Jesus sempre dá uma chance a gente. Jesus sempre nos levanta, mostra o caminho que nós devemos andar, porque Ele nos ama de verdade. Ele é o único que tem amor pelas suas ovelhas, e Ele transforma, Ele cura, Ele liberta. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém não vai ao Pai senão por Ele. Então, através de Jesus, Jonas recebeu o perdão, Jonas pregou a palavra, Jonas foi renovado, porque Jesus renova cada um de nós. Ele transforma a nossa vida, Ele cura, Ele liberta. Ele quebra a gente, faz a gente num vaso novo. Então Jesus é que nos ama de verdade. Ele é um pastor que tem cuidado das suas ovelhas. Ele 24 horas, ele fica cuidando das suas ovelhas que está enferma. Ele dá livramento, ele livra de todo mal. Quantos livramentos ele tem dado a seus filhos, né? Ele tem feito milagre em nossas vidas. Quando nós pegamos uma enfermidade, estamos no leito do hospital, e Jesus ali estende suas santas mãos e termina fazendo um milagre em nossas vidas, e nós saímos de lá curados para a honra e glória do Senhor Jesus. Jesus sempre dá uma chance aos seus filhos, né? O Deus que Jonas serve é o mesmo Deus que nós servimos hoje, é o mesmo Deus que ainda continua fazendo milagre, continua levantando o homem, continua buscando as ovelhas que está perdida. Então, esse é um Deus maravilhoso que nós servimos, né? Essa mensagem é Jesus falando para nós que nós precisamos dar ouvido à voz do Senhor, que a gente precisa aceitar Jesus como suficiente Salvador da nossa vida. A gente precisa ter um encontro com Cristo, porque só Ele salva, só Ele cura e só Ele liberta. Que Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus. Pronto, o irmão Marcos, ele trouxe essa mensagem sobre o livro de Jonas, né? Só para acrescentar só um pouquinho, ali existia 120 mil almas, 120 mil homens, e todos fizeram sacrifício ao Senhor. Se vestiram de sacos e se esponjaram nas cinzas, fizeram um jejum de 3 dias e 3 noites, sem beber e sem comer, tanto os homens, mulheres e crianças, como os animais também, e ali foram salvos 120 mil homens, 120 mil almas, na menor pregação da Bíblia de um profeta, que foi Jonas. 120 mil almas de uma vez. Uma salvação coletiva e grande para os dias de hoje. Que o nosso Deus, e Deus diz aqui no último versículo do livro de Jonas, palavra do Senhor: e não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens, que não sabe discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, também muitos animais. Deus também salvou os animais, mas da morte aqui na terra, carnal, que animal não tem espírito, mas Deus salvou o homem da morte carnal ali, para que ele pudesse ter uma segunda chance para ter, quando morresse espiritualmente, pudesse alcançar e morar com Deus por toda a eternidade. Que o nosso Deus nos abençoe. Eu agradeço ao diácono Marcos, que ela da Igreja Batista Memorial aqui de Limoeiro, com o pastor Clodoaldo. Agradeço a mensagem que ele trouxe. Eu só apenas comprometer um pouquinho só, mas ele é o entendedor da palavra. É um homem de Deus, e o homem também que ele discute de orações, é um homem de oração. Como Jonas orou, como ele disse, dentro da baleia, lá das entranhas de dentro da baleia. E ele passou lá 3 dias e 3 noites, deu ele cuspir o peixe, cuspir Jonas, através do peixe, numa ilha lá, numa praia, lá numa ilha deserta, ou na areia, né? Todos nós sabemos quem foi Jonas, como ele disse, né? Ele desobedeceu a Deus, e nós temos que ser obedientes ao Senhor, como o irmão falou. Que o nosso Deus nos abençoe nesse dia de hoje, 7 de julho de 2025. E ainda deixa o versículo, como sempre, de salvação e libertação para a vida de quem ainda não aceitara Cristo como seu libertador e salvador. Lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, palavra de Jesus. E disse Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Que o nosso Deus nos abençoe, em nome de Cristo Jesus. Amém.